Vamos lá. Eu quero que vocês entendam nesse vídeo sobre como que eu vou explicar para vocês como eliminar o perfeccionismo de uma vez por todas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o perfeccionista, ele tem um pensamento casual. Ah, Pedro, o que é um pensamento casual? Muito simples. O pensamento casual é o cara que ele pensa que ele vai fazer isso, ele vai começar assim, ele vai começar assado, ele vai listar assim, 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 ele vai fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo, aí ele vai começar esse projeto que ele tanto quer. E depois a gente tem o pensamento efetual, que é o cara que simplesmente pega todos os recursos que ele tem, lista como que ele pode fazer aquilo e ele começa com as condições que ele tem, ele vai melhorando ao longo do tempo, ao longo da jornada, mas ele já começou. O perfeccionista, ele tem esse pensamento casual de, por exemplo, vamos colocar em duas hipóteses aqui, tá? Um cara que quer comer um sanduíche, sei lá. O perfeccionista, ele vai no mercado, ele antes de ir no mercado, ele vai listar ingrediente por ingrediente na listinha dele. Depois ele vai no mercado, ele vai comprar um por um, aí ele vai chegar em casa, vai picotar todos os ingredientes e vai montar o sanduíche dele e aí sim ele vai comer o sanduíche dele. Só que, se ele esquece de comprar um único ingrediente, ele vai ter que voltar lá no mercado, comprar aquele ingrediente, para daí fazer tudo de novo e aí sim comer o sanduíche dele. Já o pensamento efetual, que é o pensamento que eu quero que vocês tenham, para parar, para deixar de lado esse perfeccionismo maluco, é o pensamento de vocês vão abrir a geladeira de vocês vão ver todos os recursos, ou seja, os alimentos que vocês têm, e daqueles alimentos ali, vocês vão dar um jeito de criar um sanduíche. E ao longo do tempo vocês vão ajustando esse sanduíche até vocês comerem ele. O cara que tem um pensamento efetual, ele já começa. Ele começa com as condições que ele tem. E ao longo da jornada, ao longo do processo, ele simplesmente vai modelando e vai ajustando. O perfeccionista, ele tenta ajustar tudo para deixar perfeito para aí sim ele começar. Só que vocês têm que entender que, cara, a perfeição não existe. Vocês ficam igual um cachorro correndo atrás do rabo, tentando pegar aquilo que não existe, porque perfeição não é algo do ser humano, cara. Tudo que o ser humano colocou à mão não tem como ser perfeito. Agora, a natureza, o mundo, o universo, isso sim é perfeito. As coisas das quais o ser humano não encostou a mão, sim, são perfeitas. Mas se vocês tentarem correr atrás de algo como, por exemplo, tentar listar coisa por coisinha, ajustar coisinha por coisinha, para daí sim começar a fazer, para daí sim começar aquele projeto, começar aquela dieta, começar aquele business, começar, aquela startup, aquele empreendimento, vocês nunca vão começar, porque vocês correm atrás do rabo de vocês correm atrás de algo que não existe, ou seja, do algo perfeito. Então a outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui é, não existe possibilidade alguma, tá? De vocês simplesmente terem um sistema dinâmico que seja feito com coisas estáticas. Ou seja, como assim, Pedro? O que eu faço? O que é dinâmico? O que é estático? Cara, pensa só o seguinte, tá? Todas as vezes que tu mexe em algo, aquela coisa ela vai revidar. Se tu mexe na rede, se tu larga uma rede na água para poder pescar peixe e tu começar a mexer naquela rede, ela vai mexer. E ela vai ficar mexendo de volta, ela vai revidar. Então, se vocês querem ficar ajustando algo, né, nesse projeto de vocês, nessa dieta de vocês, se quiserem ficar ajustando coisinha por coisinha, mexendo, para daí ficar pronto, para daí ficar perfeito, isso nunca vai estar perfeito. Por quê? Porque vocês estão mexendo toda hora. Toda ação gera uma reação. Terceira lei de Newton, para quem não conhece. Quanto mais tu mexe em algo, mais aquilo vai gerar uma reação e nunca vai ficar no estado que vocês querem, nunca vai ficar na perfeição que vocês querem. E eu falo por experiência própria, cara. Por que eu, Pedro, hoje em dia, comecei a bater minhas asas, comecei a sair, comecei a explorar, comecei a fazer o que eu quero? Porque eu deixei de ser perfeccionista. Porque eu parei de planejar, eu não planejo nada na minha vida, cara. Parem de planejar, parem de ser detalhistas. O cara que ele não é perfeccionista, o cara que ele tem um pensamento efetual, ele simplesmente ele tem um norte. Ele não fica listando no bloco de notas dele, eu vou fazer isso, vou começar assim, vou começar assado, vou fazer aquilo, para daí sim eu chegar lá onde eu quero. Não! O cara que tem um pensamento efetual, ele simplesmente fala, eu quero ir para a praia. Não interessa o modo que ele vai chegar. Ele só sabe que ele tem que chegar na praia. Ele não vai listar que ele tem que pegar o busão do ponto A ao ponto B, depois um Uber, depois falar com tal pessoa, depois chegar em tal restaurante, para daí sim passar aqui pelas dunas e aí chegar na água da praia. Não. Ele só sabe que ele tem que ir para a praia. O perfeccionista, ele quer colocar um ponto exato no mapa para poder chegar lá. Cara, tu só precisa de um norte, irmão. Tu só precisa de um norte. Quando tu entender que é só tu começar.
A pior coisa para o perfeccionista é começar, botar o primeiro pé e andar. Porque depois, ao longo do tempo, ao longo da jornada, tu vai ajustando, irmão. E é isso que eu quero que tu entenda. Pensamento efetual. Começa nas condições que tu tem e vai ajustando ao longo do período. Porque daí lá na frente tu vai ver que caramba, mano, que bom que eu não comecei agora, que bom que eu comecei lá atrás. Porque se eu tivesse começado agora, eu ia estar muito atrasado. Eu ia estar estagnado no chão igual uma âncora. Então sim, vocês que são perfeccionistas, o maior problema é começar, é dar o primeiro passo. E parar de ficar detalhando coisinha por coisinha, porque lembra, quanto mais tu tenta mexer em algo, mais aquilo vai ser mexido. E nunca vai ficar na perfeição que vocês querem. E perfeição não existe, então vocês vão correr atrás de algo que não existe. Consequentemente, vocês vão ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando pegar e nunca vão conseguir. Cara, então começa, se tu é perfeccionista, se tu acha que tu tem esse perfeccionismo, que tu não consegue nunca começar e que parece que sempre tem alguma coisa faltando na minha vida, cara, é porque tu simplesmente não dá o primeiro step. Vê todas as coisas que tu tem e tu fala, tá, vou começar, vou pegar todas as minhas condições, todos os recursos que eu tenho e fazer o meu melhor e ao longo da minha jornada, ao longo do meu tempo, eu vou ajustando até ficar bom. Ficar bom, ficar ótimo e não perfeito. O perfeccionista, ele nunca tem essa capacidade de entender os recursos que ele tem para fazer o melhor que ele pode e chegar no melhor que ele pode. O perfeccionista, ele quer listar coisinha por coisinha, então, se eu preciso viajar, então eu preciso comprar uma mochila tal. Aí depois da mochila eu tenho que ir lá e comprar um recurso tal, uma comida tal. Aí eu tenho que pagar um plano tal porque eu tenho que ir para a Europa porque ela só aceita o plano tal. Cara, simplesmente vai. Quando tu chegar na Europa, quando tu chegar na tua viagem, quando tu começar a tua startup, quando tu começar a tua dieta, quando tu começar um relacionamento, aí tu vê o que tu vai fazer. É a lei do farol de 50 metros. Quando tu tá numa avenida, quando tu tá numa rua, de noite ou na chuva, o farol do teu carro, ele só ilumina os próximos 50 metros, cara. E nos próximos 50 metros, ele vai iluminar mais 50 metros. E nos outros 50 metros, ele vai iluminar mais 50 metros. Então é nessa que tu tem que ir, tu tem que ir step por step, e ao longo da jornada tu vai ajustando, cara. Eu, Pedro, comecei a fazer o que eu tô fazendo hoje porque eu deixei de ser perfeccionista. Porque eu parei de querer planejar as coisas, eu parei de planejar. Cara, eu simplesmente falei, mano, eu preciso vir pra Floripa. E vim. Foda-se, aqui eu ajusto, aqui eu vejo o que eu vou fazer. Eu só sabia que eu precisava estar aqui. Então, eu tive um norte. Eu não disse que eu teria que estar no lugar tal, na cidade tal, na região tal e conversar com tal pessoa. Não, eu só sabia que eu precisava vir para cá e eu estou aqui. Eu só precisava de um norte e não de um X no meio do mapa. Um norte, vocês precisam só de um norte. É algo geral. Ah, Pedro, eu preciso bater 75 quilos. Irmão, tu só precisa bater 75 quilos. Quando tu quiser bater os 75 quilos ou os 80 quilos na tua dieta, aí tu vai ajustando, aí tu vai vendo o que tu vai fazendo. Só começa a treinar, começa a comer bem, começa a comer limpo e não estudar. Ah, mas a minha nutricionista falou que assim, não sei assado. Cara, só começa. Ao longo da jornada tu vai ajustando. Isso é deixar de ser perfeccionista, parar de planejar. Eu parei de planejar e eu estou conseguindo muitas coisas. Eu parei de planejar dieta, eu parei de planejar treino, que eu tenho que fazer tal série em tanto tempo e com tanta carga. Irmão, eu só vou seguindo o fluxo, seguindo. Porque quanto menos eu espero, eu cheguei lá. E aí eu não fico frustrado de perder tempo. Porque o perfeccionista, ele perde tempo. Ele perde tempo no detalhamento. O perfeccionista, ele perde tempo ali anotando, listando, elaborando planos para poder chegar até lá. O cara que tem um pensamento efetual, ele já chegou lá há muito tempo, porque ele começou há muito tempo. Enquanto o perfeccionista está anotando o último item da lista dele para poder começar, o cara que tem o pensamento efetual, ele já está ajustando lá dentro mesmo, ele já começou. Ele já está 5 passos à frente. Então, primeiro eu quero que vocês tenham esse pensamento, o pensamento efetual e não o pensamento casual. Tenham um norte e não importa o que aconteça, não importa o que for, só cheguem até lá nas condições que vocês têm e quando vocês chegarem lá, vocês ajustam. Parem de ficar detalhando tudo, parem de ficar listando tudo. E quanto menos vocês esperam, cara, vocês vão estar mais leve, vocês vão estar mais tranquilo. Vocês viram que vocês vão conseguindo cada vez mais coisas, porque, cara, é só chegar lá, eu só preciso chegar naquele lugar, eu só preciso chegar naquele mar. Eu posso ir por ali, eu posso ir por lá, eu posso seguir reto, eu posso sair daqui, dar a volta e ir lá pelo mar. Eu só sei que eu preciso chegar lá, cara. Eu posso só escolher um caminho, tá entendendo? O perfeccionista, ele não é capaz de escolher um caminho, ele quer estar step por step, passo por passo, fazer um checklist completo para poder chegar naquele objetivo em tal hora, em tal lugar, em tal dia, pum!
Só que muitas das vezes os teus planos no meio do caminho vão dar tudo errado. E isso é o que não te falam. Ser perfeccionista tem essa consequência. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Então tu pode planejar, uma road trip incrível, magnífica. Só que no meio da tua road trip, tu quebra um pé. Só que tu não estava esperando. Tu deixa o celular cair na água e perde, nunca mais. Ou, sei lá, bota um fogo nas tuas roupas. E aí, o que tu faz? Como é que tu vai improvisar? O pensamento efetual, ele é próprio para improvisos, para aquelas pessoas que têm condições, que têm exatas condições e que jogam o jogo com aquelas condições. O perfeccionista não. O perfeccionista, ele acha que tudo vai sair conforme o jeito dele, mas não sai, nunca sai. Nunca sai conforme os planos. Eu, quando vim pra cá, eu fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu não fico pensando detalhadamente em como eu vou fazer isso e aquilo. Não, eu só sei que eu preciso chegar em tal lugar, eu preciso gravar tal conteúdo e eu vou dar o meu máximo nas condições que eu tenho pra fazer, porque eu sei que vão vir imprevistos no caminho, cara. E tu tem que ter essa noção. Começa hoje. Para de ser perfeccionista, para de ter pensamento casual, comenta aqui embaixo. Não vou mais ter pensamento casual, agora sou efetual, sou um homem efetual. Eu faço as coisas nas minhas condições para chegar no norte que eu sei que eu tenho que chegar. E pronto, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. É isso. E se vocês têm grandíssimos problemas com comunicação, ansiedade, procrastinação, ou até mesmo a própria, que a gente está comentando agora, até esqueci o nome que a gente estava falando, o próprio perfeccionismo, foi mal, clica no primeiro link na descrição, porque lá vocês realmente vão entender como que funciona a minha mente, como que nos últimos anos da minha vida eu passei só estudando sobre desenvolvimento pessoal masculino. Então, para ti que é um homem perfeccionista, tem problema com vícios também, pornografia, ansiedade, clica lá e vai aproveitar. Tem versão em áudio também para quem não consegue consular o conteúdo ali, tá? Então, eu espero realmente que vocês tenham entendido. Comenta aqui embaixo, eu sou um homem efetual, para eu saber que vocês entenderam a lição, para eu saber que vocês entenderam o recado. Vou ficando por aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e bora fazer teatro, amém?